Pronto. Por que uma duplicidade de pensamento? Ó, isso aqui é a base do manual, tá? Do Enem. Ele já começa aqui, ó. Introdução. Ele fala da matriz de referência e ele já segmenta a análise da gramática em vários tópicos. Olha só. O primeiro tópico é a estrutura sintática. Aí a gente, quando está corrigindo a redação do aluno, a gente fala, ó, esse período aqui teu, ele não está correto, ele está confuso, ou ele está ambíguo, ou o que você quis dizer não está claro aqui nessa frase. Aí o aluno pensa assim, ah, não, mas eu vou perder onde? Você vai perder em gramática, porque mesmo que você coloque a vírgula no lugar certo, mas o período ele esteja truncado, confuso, a análise do corretor vai ser para derrubar ponto nessa questão, tá? Então, assim, ó, o primeiro elemento é a estruturação sintática. Você receber Kaline aqui. Boa noite, Kaline. Comecei agora, tá? E essa aula vai estar gravada de qualquer jeito. Então, eu estava falando para o pessoal que a gramática, ela não é analisada nunca num aspecto só, ela é segmentada na redação do Enem, tá? Então, vocês têm que saber como é que funciona essa segmentação. Para quê? Para vocês se policiarem quando vocês estiverem fazendo a prova de vocês, tá? O primeiro tópico que a gente aborda é a estrutura sintática. Aí a pergunta é, como é que a gente aborda a estrutura sintática na redação do Enem, Diego? É entender sobre coordenação, subordinação, é isso? Também. A lógica é, você não pode fazer períodos truncados. Vocês vão ver o que é isso daqui a pouco. Colocar ponto onde não existe ponto. Não colocar ponto onde existiria. Ter justa posição de orações e ou períodos. Ou seja, as orações aparecem uma do lado da outra, os períodos um do lado do outro, sem que haja uma relação entre eles. Se não houver uma relação, não há construção sintática. E aí o tópico 3 da estrutura sintática, ó. Excesso, duplicação ou ausência de palavras. Aí entra naquela questão do vocabulário, né? Repetição do que excessivo, repetição de uma palavra específica, a ausência de uma palavra que deveria estar ali, o aluno esqueceu. Tá vendo como isso é cobrado no Enem? Então, o corretor ele pode punir vocês na competência 1 por causa disso. Eu vou chamar a atenção já para a lógica de pensamento do corretor, que vai ser a mesma lógica de pensamento de vocês. É necessário que ela exista, tá, pessoal? Aí eu venho para a questão dos desvios, que todo mundo vai lá cobrar na redação do aluno. Eu tenho dois tipos de desvio. Olha só como é que o Enem divide. O que a gente conhece que passa para o aluno nas correções é esse aqui de baixo. Desvios gramaticais. O que significa isso? Quebra da regência, inadequação da concordância, falta de pontuação ou pontuação inadequada, paralelismo sintático, ou seja, você quebra a isonomia entre as frases, emprego de pronomes, colocar sua pronominal equivocada, usar o pronome mesmo como referência, essas coisas, o onde, sem a ideia de lugar, a crase. Isso é tudo dentro dos desvios gramaticais. Mas existe também os desvios de convenções da escrita, e é isso aqui que muitos alunos não percebem. Por quê? A acentuação não entra na parte dos desvios gramaticais, entra na parte dos desvios de convenção da escrita. Ortografia, hífen, e aí entra aquela história do hífen, né? Quando a palavra é composta, que eu estou lá no final da linha, se ela é composta, eu estou dividindo exatamente no hífen, eu tenho que passar um hífen aqui na direita e outro hífen lá. Se ela já for composta e eu estiver dividindo a palavra exatamente no hífen. Separação silábica na translineação, é isso que eu acabei de falar. Se você coloca, por exemplo, um dígrafo separável, SS, RR, junto aqui no finalzinho, ó, ou não coloca aqui, coloca junto aqui, você está cometendo um erro de separação. O erro de separação é cobrado por causa dessa questão das convenções da escrita. Então, são dois quesitos para desvio, tá? Aí tem o terceiro quesito para desvio, ó. E isso aqui também é interessante, porque é o desvio de escolha de registro, ou seja, se você está usando termos ou estrutura de frase na informalidade e se você tem muitas marcas de oralidade no seu texto. Está vendo como a composição dos desvios ela se fragmenta? Então, a análise deve começar pela maneira como você estrutura a frase. É o primeiro ponto. Então, há uma regra e uma lógica para você pensar. Vocês vão ver isso como o Enem trabalha, tá?
Será que eu recebi Sara aqui? Só um minutinho. Boa noite, Sara. Você está por aí? Deixa eu só ver se eu conseguir recebê-la aqui. Acho que não. Humberto, você levantou a mão. Pode falar aí, viu? O senhor só pode relembrar o que são as marcas de oralidade? Recebi Sara aqui. Boa noite, Sara. Sim, e Sara, a aula vai ficar gravada, viu? Depois eu vou jogar lá. Você só perdeu, acho que 4 minutinhos só. Mas eu tô ainda no início. Humberto, as marcas de oralidade dizem respeito ao seguinte: se você começar a escrever como você fala, e isso tiver dentro da perspectiva de oralidade, o corretor vai identificar. Eu vou te explicar. A gente fala, me empreste algo. Eu estou usando o pronome oblíquo no início da frase. A gente sabe que não se inicia a frase com pronome oblíquo. Então, eu estou usando um aspecto da coloquialidade, da oralidade. Se isso é colocado na redação, eu estou trazendo marca de oralidade. E o cara vai te punir por causa disso. Entendeu? Esses quesitos da oralidade. Às vezes, escolhas de vocabulários que são inadequados. Estruturas de frases que também são inadequadas. A gente usa muito repetição na oralidade, né? Muita coisa coordenada na oralidade. Então, se você traz para o seu texto dentro dessa lógica, ele vai entender que você está ferindo essa escolha de registro. Agora, olha só como esse material ele meio que orienta a gente com relação a isso. Olha só. Desvios de escolha vocabular. Opa, Jonatas, pode perguntar. Manda ver. Professor, o senhor podia dar um exemplo de paralelismo sintático? Sim, sim. Por exemplo, se você vai usar termos coordenados, você fala assim, ó, o Brasil e a Argentina. Se eu coloquei o artigo antes de Brasil, eu tenho que colocar o artigo antes de Argentina, porque são duas coisas coordenadas. Tudo que é coordenado tem similaridade. Vou dar outro exemplo de paralelismo. Se eu usar o não só na minha frase, obrigatoriamente eu tenho que complementar essa frase com mais também. Por exemplo, o Brasil não só enfrenta problemas de desigualdade, mas também aí eu completo a frase, entendeu? Olha como até a preposição que eu escolhi antes eu tive que escolher depois. Ó. Enfrenta problemas de desigualdade, mas também de. Eu tenho que manter esse equilíbrio sintático, essa igualdade. Isso é o paralelismo. Existe paralelismo pela coordenação não só e mas também, no ou, ora, em termos alternados, né, na frase. Mas toda vez que você estiver coordenando ideias, elas têm que ficar similares. Eu não posso fazer assim, ó. Espero que você passe. A primeira frase. Espero que você passe e sua aprovação. Olha a quebra de paralelismo. Se eu falei que espero que você passe, depois do i eu tenho que usar o que de novo. Espero que você passe e que você seja aprovado. Toda vez que eu quebro essa igualdade de frases, eu estou quebrando paralelismo. E aí o Enem ele aborda isso também nessa perspectiva. Ele cobra de vocês isso. Beleza? Bom, pode perguntar, manda ver. O professor disse assim, eu espero que você passe e seja aprovado. Quebrou o paralelismo? Sim, eu tenho que repetir o quê? Eu posso omitir o quê? Só que eu não sei quem é o corretor que vai corrigir sua redação. Então, para evitar que haja isso, mesmo estando no mesmo tempo, ó, que você passe e seja aprovado, eu posso fazer isso, tá? A estruturação e o tempo verbal vai me dizer que eu estou seguindo a linha de raciocínio da frase 1. Porque quando eu digo que você passe e seja, olha como está no mesmo modo, ó, subjuntivo, que você passe e seja aprovado, tá? Se eu estou no mesmo modo, eu estou mantendo o paralelismo. Pode prestar atenção que quando eu mudo a estrutura, eu mudo totalmente, inclusive, o verbo. Ó. Eu fiz que você passe e a sua aprovação. O segundo termo não veio por meio de um verbo. Eu usei a aprovação, substantivo. Então, aí eu quebro o paralelismo. Mas, por via das dúvidas, Jonatas, para não ter essa perspectiva de correção, eu sempre gosto de colocar todas as estruturas. Que você passe e que seja aprovado. Eu gosto de colocar os dois para ficar similar, entendeu? E não cair na lógica de pegar um corretor que seja realmente detalhista. Nesse sentido. Ó, outra questão. A escolha do vocabulário. Pessoal, se você não tiver precisão numa palavra, você vai usar porque aquela palavra é uma palavra difícil, você acha a palavra bonita e é erudita essa palavra. Mas você não tem precisão no sentido dela, você não sabe se aquele sentido é exatamente o que você quer passar,
prefira palavras mais precisas, mesmo que elas sejam mais simples. Por quê? Porque você não quebra essa regra da precisão vocabular lexical, certo? Aí vem as orientações gerais aqui, eu acho interessante isso que a gente vai ver na sequência. Ó. Indicação de desvio, quais são? Mais de um desvio, mesmo desvio em palavras repetidas ou com o mesmo radical. Tipo, eu estou usando aqui andar, a andança, eu erro, por exemplo, quando eu vou mudar o acento, eu falo ocorrência e eu coloco ocorrido. Aí eu vou tentar colocar o circunflexo no mesmo local da palavra, sendo que a sílaba tônica mudou. Essas coisas são cobradas nesse item. O que é que eu quero que vocês gravem? Eu não preciso ler todo esse manual, eu preciso ir direto ao ponto. Que ponto é importante para a gente? Bem aqui, ó. Quando ele fala... Pronto, aqui. Olha esse trecho do material. Esse trecho até aqui. Quando ele fala com clareza para o corretor. É como se ele estivesse dizendo, corretores, prestem atenção no seguinte. Ao analisarmos as redações, devemos nos atentar aos seguintes aspectos. A estruturação da frase que o aluno faz, se ela é clara e coerente, além de fluente, se há os períodos bem marcados, se não há frases incompletas, se não há frases confusas, e aí depois disso a gente vai captar os desvios. É uma sequência que o Enem cobra aos corretores. Então, o que é que eu tenho que me preocupar mais na minha redação? Se todos os meus períodos são claros e se todos os meus períodos dizem o que realmente eu quero que eles digam. Perfeito? Se eu errar um, eu estou chamando a atenção dele para o aspecto inicial da competência 1, que é a estruturação frasal. Depois disso é que o corretor vai se concentrar nos desvios, porque é uma determinação do Enem, certo? Quando ele fala, a avaliação da modalidade escrita em uma correção em larga escala deve ser pautada por critérios sistematizados e acordados entre os avaliadores, de acordo com o que consideramos desvios, e não pela qualidade deles, sem que se estabeleça uma hierarquia, em que se penaliza mais um determinado tipo de desvio do que outro. Ou seja, não é a qualidade, é a quantidade de desvios. Entendam isso. Então, eu não posso errar muito, eu não posso cometer muitos desvios. Eu tenho que reduzir ao máximo possível. Isso está expresso no manual do corretor, em que se penaliza mais um determinado tipo de desvio do que outro. Procedendo dessa forma, eliminaremos a subjetividade do que cada avaliador considera ruim ou aceitável em termos de desvio. Agora, existe uma regra de ouro na gramática, tá? Que o Enem também cobra. Todo erro que fere o sentido da frase, todo erro que prejudica o significado da sentença, esse erro é problemático. Ele entra na avaliação sintática, viu? Não entra no desvio, não. Ele cabe na avaliação sintática. Agora, olha como é uma sequência. E o aluno tem que entender isso. Por isso que ele vai se esmerar quando ele estiver produzindo suas frases escritas. Com relação à estrutura sintática, devemos observar que, de forma, o participante constrói as orações e os períodos de seu texto, verificando se eles estão completos, o termo ouro da análise sintática. Está completo? Beleza. Se contribuem para a fluidez da leitura. Quantas vezes eu não estava corrigindo a redação de vocês e eu falei assim, mas essa frase aqui ela não está clara. Ela precisa melhorar a expressão dela. Ela não está dizendo o que precisa dizer. Entre outras questões de ordem sintática. Mas as duas questões que ele coloca aqui são bem simples. Se está completo e se tem fluidez. Diego, o que seria a fluidez que o Enem espera? Ora, eu bato o olho no início da frase, tenho concisão, sei o que você falou e sei por que você continua daquele jeito. Eu entendo a lógica. Se eu não entender, aí fica feio. Aí vem para os desvios, que é a segunda etapa da análise gramatical, né? Olha só. Já no que diz respeito aos desvios, estes são determinados pelo que preconiza a gramática normativa. Então, não adianta aquela história de, vou usar a fala. Se usar a fala ou alguma expressão da fala, vai ser punido feio. Aí ele só explica a questão técnica da gramática internalizada descritiva. Eu não preciso disso. Eu preciso que vocês vejam isso aqui, ó. Nesse material, que eu vou apresentar a vocês aqui agora, já embaixo, o Enem tentou explicar para os corretores o seguinte, ó. A gente vai dar exemplo a vocês, corretores, do que é cada erro. O retângulo indica um desvio, daqueles que a gente viu ali em cima.
As chaves indicam a predominância de parágrafo com período único. Por isso que eu sou tão chato na divisão dos períodos. Eu falo que se tudo corre bem mesmo na redação, você tem 14 períodos muito claros. 14 períodos, um depois do outro, a etapa sendo cumprida passo a passo. Porque o Enem, ele cobra isso. Se você faz um parágrafo com um único período, ele, marca, tá vendo? O colchete indica o parágrafo em que isso ocorreu. Para o Enem, isso é, na verdade, repertório de divisão. Desculpa, escassez de repertório de divisão. O aluno tem que saber fragmentar as suas ideias, certo? Aí, um outro erro que eles usam. O X indica uma falha na estrutura sintática. Eu vou mostrar isso. Geralmente acontece muito no gerúndio, que você ele está dependente de uma frase, aí você coloca o ponto final e joga no outro período. Ele fica sozinho lá, isolado. Vocês vão ver isso daqui a pouquinho no exemplo. A barra indica uma ausência de preposição na regência, de vírgula, de hífen, de não abertura ou fechamento de aspas ou de parênteses. Toda vez que essas coisas acontecem, vocês vão ver uma barrinha lá na correção. E o ovoide aqui, pontilhado, indica algo que se quer destacar, mas não se trata de desvio. Pode ser um truncamentozinho leve, pode ser uma imprecisão vocabular, entenderam? Pode ser uma palavra que não está tão imprecisa assim, mas não é tão precisa na lógica que quer se passar. Então aí eles cobram desse jeito. Por que o Enem fez isso? Para mostrar ao corretor como é que ele ia avaliar. Então tá claro. O corretor que faz diferente disso aqui está fazendo errado. Isso é o que vai passado para o aluno, tá? Essas são as competências passadas para os alunos. Agora vem para os corretores. Olha a diferença da grade de correção. Olha lá. Ele fala claramente que deve-se priorizar a estrutura sintática. Está aqui, ó. 2 momentos. No primeiro momento, observaremos a estrutura sintática e no segundo momento, os desvios. Então, é lógico para o corretor que ele vai procurar primeiro a sintaxe da frase, se está completa, se está fluida, e depois ele vai se concentrar nos pormenores, né? Nos desvios de cada frase, cada período. Olha como o nível 0 ele é claro nessa perspectiva. Ó. Estrutura sintática inexistente, independentemente da quantidade de desvios. Ou seja, eu posso ter um desvio só. Se eu tiver um único desvio, mas a minha estrutura sintática não existir, eu estou no nível 0. Ou seja, quem é mais pesado para a competência 1? A estruturação da frase. Por isso que eu cobro tanto isso. Entende? Eu posso ter minha redação toda com 2 desvios. Ah, caramba, não perde. O Enem fala que gramática para perder tem que ter 3 desvios. Não. Para o Enem, se o aluno não tiver estruturação sintática coerente, dentro dos princípios de elaboração de fluência e completude, o aluno vai ficar no nível 0. Certo? Agora vamos lá. Ele tem uma estrutura sintática, mas essa estrutura sintática é problemática, as frases não são completas, não há fluidez, eu não entendo o que eu leio, aí eu estou no nível 1. Nível 1 e com muitos desvios, tá? Nível 1, ou seja, ele sai do 0 e vem para o nível 1, que são 40 pontos. Diego, o que seria estrutura deficitária? O cara coloca ponto onde não é para colocar, não se coloca ponto. O período é difícil de entender, a ideia é confusa, ideias absurdas e juntas ao mesmo tempo ali que não tem nada a ver, são ideias diferentes. Isso é estrutura deficitária. Tá, Diego, quando é que ele passa para o nível 2? Olha só, o nível 1 é bem claro, tem que ter estrutura sintática deficitária e com muitos desvios, eu estou aqui. Agora, se eu tiver uma coisa ou outra, ou a estrutura sintática deficitária, ou a minha estrutura é bacana, mas eu tenho muitos desvios, eu estou no nível 2. Diego, o que seriam muitos desvios? O cara erra em todas as frases, ele comete um erro. Isso aí também, a penalização tem que estar aqui. Bom, para ele estar no nível 3, ou seja, 120 pontos, também é uma coisa e a outra. Estrutura sintática regular, com alguns desvios, alguns probleminhas sintáticos e alguns desvios. No nível 4, aí a estrutura sintática tem que ser boa. Como assim? Todos os períodos completos. Por mais que tenha um truncamento em um momento ou outro, mas todos completos. E poucos desvios. E para estar no nível 5, você não pode estar no nível 5 se a sua estrutura sintática falhou em algum momento.
Se alguma frase está equivocada, incompleta ou ambígua, você vai estar no nível 3. Não no nível 4. 3. Para estar no nível 5, você tem que ter domínio dos períodos, no máximo uma falha sem comprometer a ideia e, no máximo, 2 desvios. É um critério que o Enem ele segue como a regra de ouro. Ou seja, ele cometeu uma falhinha na estrutura sintática, não comprometeu tanto. E ele tem aqui 2 desvios só. Aí ele está no nível 5. Ou seja, está explicado por que a maioria dos alunos não tira nota 1000. A maioria dos alunos perde ponto em gramática. Por quê? Porque são 2 critérios muito claros. Levando-se em consideração que os desvios se dividem em 3 ou 4 aspectos. Vamos lá. Olha que coisa bem interessante aqui. Ó. Retomemos a situação hipotética apresentada acima. Ao avaliador, se apresenta um texto a ser corrigido e ele contém uma estrutura sintática regular, que consta no descritor do nível 3, 120 pontos, e poucos desvios, características contempladas no descritor do nível 4. Em casos assim, precisamos nos pautar por uma diretriz muito importante. Isso aqui, ó, todos os corretores sabem. Ó. Todos os corretores sabem. Textos que tenham características de 2 níveis diferentes devem ser avaliados no nível inferior. Ou seja, cara, você só cometeu pouquíssimos desvios, mas você tem o nível sintático do nível 3, você não vai para o nível 4, você cai para o nível 3. Entendem como a competência 1 ela é delicada? Então, o que a gente prioriza? A regra de ouro no Enem é você ter a estruturação sintática clara, completa e objetiva. Por isso que eu treinei com vocês a concisão. Porque se você faz isso, você controla a extensão do período para evitar que algo ambíguo apareça no seu texto, para evitar que algo confuso se instale, ou que determinadas ideias não sejam desenvolvidas dentro dos períodos que se seguem. Isso aqui é claro para o corretor, e a maioria dos alunos não consegue entender isso. Caramba, mas eu só errei uma crase e uma vírgula. Aí o cara fala, sim, mas tem períodos seus que estão truncados. Tem períodos seus que não conseguem dar clareza à ideia. Mesmo não tendo erro gramatical aqui, mas essa frase não está clara. Ela não está dizendo o que você quer dizer. Entende a situação? A gente tem que perceber isso. Por isso que eu estou o tempo todo lendo e dizendo, ó, esse sentido aqui não foi passado. Essa ideia aqui não está clara. Tem cuidado com essa ideia aqui. Essa informação não ficou completa. Porque esse é o fator chave para você sempre estar acima na competência 1. Os desvios poucos assim no texto, mas a estruturação sintática realmente inferior, você vai cair. Não tem como. Aí ele separa por bases, ó, 1 e 2, para que a gente tenha essa noção. Aí ele coloca lá a junção das situações. Eu vou mostrar para vocês um caso prático. Olha aqui. O caso prático é esse, ó, que já tem até um exemplo aqui que ele analisa dentro dessa perspectiva. Nesse caso, falhas de estrutura sintática, tá? Olha como ele aborda essa característica. A redação apresentada no exemplo 1 ilustra essa questão. Vamos lá. Durante o Iluminismo, foi criada uma imprensa revolucionária para a época devido à necessidade de comunicação. E a internet surgiu com a revolução científica e informacional, dinamizando as interações sociais. Qual é o erro que vocês percebem? Vocês não estão vendo que essa pessoa sabe usar ponto final? Ela sabe usar o ponto final ali, ó. Tem vírgula, tem conectivo. Qual é o erro que ela está cometendo? Não é de desvio, é sintático, hein? Qual seria o erro sintático? Continua uma frase ali, né? E a internet surgiu. É uma questão, mas olha só como é semântico o erro. Olha só. Tá vendo que ele está falando de iluminismo? Tá vendo que ele está falando de imprensa revolucionária? Necessidade de comunicação? Do nada ele joga. E a internet surgiu com a revolução científica e informacional. Olha esse lapso temporal. Olha essa perspectiva de continuidade que não houve. Ou seja, a frase que se seguiu ao ponto, exatamente, a frase não tem sentido completo. Olha a Sara matando ali, ó. Ou seja, a frase que se seguiu depois do ponto não deu a continuidade necessária à frase anterior. Como a gente conserta isso para dar o princípio da legibilidade de continuidade, completude? Durante o Iluminismo, foi criada uma imprensa revolucionária para a época,
devido à necessidade de comunicação. Ponto. Essa necessidade fez com que movimentos como a globalização impulsionassem o desenvolvimento tecnológico, o que culminou na revolução científica e informacional. Está vendo a lógica? Responsável pelo surgimento da internet, fator que dinamizou as interações sociais. Está vendo como eu peguei a ideia anterior e dei continuidade na perspectiva temporal a partir da ideia de necessidade? Ou seja, a frase anterior terminou na ideia de necessidade de comunicação. Eu peguei essa perspectiva de necessidade e disse que foi essa perspectiva que gerou e impulsionou as mudanças promovidas pela globalização. E aí que provocou a revolução científica e informacional e culminou no aparecimento da internet. Aí, esse aparecimento foi que dinamizou as interações sociais dentro da perspectiva de comunicação da frase anterior, que foi o final da frase anterior. Se eu não tenho isso, por mais que eu tenha uma divisão perfeitinha aqui do ponto final, a vírgula certinho, eu não tenho completude, eu não tenho continuidade. Se eu não tenho, eu não vou pontuar bem. Aí você olha uma redação como essa e a maioria dos alunos diz assim, mas eu não errei nada. Então, como é que eu estou tirando 80 pontos ou 120 pontos na competência 1? Lembre-se, a competência 1 trata da conexão entre as ideias pelo princípio sintático, não pelo princípio dos coesivos, pela a retomada lógica. Olha essa mesma ideia lá em cima, tá? Lá em cima. Quando eu estava lendo do processo sintático, olha só o que foi que a gente viu aqui, ó. Ideias justapostas. Lembra disso? Lá na base do documento. Vou só mostrar para vocês identificarem como o Enem é preocupado com isso. Tá aqui, ó. Cadê? Desvio sintático, ele mostra mais acima. Aqui, ó. Justaposição de orações e ou períodos. Isso é a justaposição. Quando não há continuidade. Eu termino um período, começo outro, termino aquele período, e esses dois períodos não dialogam entre si. Não faz uma perspectiva de continuidade. Sintaticamente falando, isso é uma ruptura de conexão sintática. Tá? Aí por isso que eu falo, quando a gente está analisando a competência 4, que é o conectivo em si, a gente fala na materialidade dos conectivos. Né? O que é isso? Olha, o cara usou desse modo, nesse sentido, entretanto, ele está variando os conectivos. Isso não quer dizer nada. Se eu não tenho uma conexão entre as ideias, eu posso ter quebra de fluência. E aí eu puno na 1. Só que como eu puno na 1, eu não posso punir na 4 pelo mesmo erro. Isso é um limite muito estreito e a maioria dos corretores erram isso. Punem o cara na gramática por causa da justaposição, aí vai e pune o cara lá na coesão também. Só que ele já achou o erro qual foi. Foi a justaposição de frases. Elas não têm continuidade. Aí ele acha que é coesão e não é. Na verdade, é um problema de gramática. A maioria dos corretores pune 2 vezes o aluno. Por quê? É muito estreita essa diferença. Muito estreita mesmo. Voltando para lá. Aquilo lá é um problema de desvio claro na conexão. Frases justapostas. Foi como o Sara falou. Não teve o sentido de continuidade. Tá? E ele faz isso o tempo todo na redação. Aí, nesse sentido, ó, porém, muitos internautas expõem excessivamente seus dados. Do nada, ele sai das interações sociais, joga um porém, que não tem nada a ver com essa perspectiva, porque eu estou falando de dinamizando as interações sociais, eu tenho que dizer que essa interação chega a certos limites do não aceitável, para depois dizer que muitos internautas expõem excessivamente seus dados. Eu não posso causar essa ruptura, essa junção forçada entre as ideias. Esse porém aqui, ele está inutilizado. Não por causa dele em si, mas por causa da continuidade das ideias. Elas não se completam. Tá vendo como é delicada a competência 1 na sintaxe? E muita gente fala, ah não, eu não errei nada na minha redação. E aí, ó, é batata para reduzir a pontuação e o cara não percebeu o quê? A maioria das redações que está perto da nota 1000, que tira 980, você vai ver, o cara perdeu nota lá na competência 1, mas ficou na dúvida. Um corretor deu 160 e o outro deu 200, ele caiu 980. Aí você diz, ué, Diego, mas eu não errei nada em gramática, só tenho um desvio, ou 2 desvios, é o que ele permite, né? Aí eu, sim, vamos ler o texto todo?
Quando a gente lê, aí a gente fala, ó, essa frase aqui ficou um pouquinho confusa, essa outra aqui ficou um pouquinho confusa também. Uma só ainda passa, duas não. Geralmente são duas frases que não ficaram confusas, porque talvez estejam dentro desse princípio de justaposição aqui que eu estou mostrando. Aí vem o segundo elemento da estruturação sintática que eu também acho muito importante. Períodos truncados. O X indica isso. O que é o período truncado? Tá vendo o gerúndio aqui, ó? Deixando, depois do ponto, ó. Tendo, depois do ponto. O cara quer continuar a frase, colocou o ponto e continuou com o gerúndio. Gerúndio é dependência sintática, ele truncou a ideia. Olha como é que tá. Além disso, as crianças também se tornaram alvos dessa manipulação. Ponto. Deixando a infância. Tá vendo? Isso aqui é continuidade do período anterior. Eu não posso colocar um ponto e usar o gerúndio aqui. Se ele quisesse colocar um ponto aqui, então ele aboliria o uso do gerúndio. Ele faria assim, ó, dessa manipulação. Esse contexto fez com que a infância ficasse de lado. Entendeu? Ele quebra a lógica de dependência que o gerúndio causa para permitir que aquele ponto ali permaneça. Porque se ele for usar gerúndio, ele tem que tirar esse ponto. Da mesma forma aqui embaixo. Ele fala, para buscarem aplicativos que de muitas vezes está horrível, perigosas e não adequados para menores. Né? Seria que são. Aí ele continua. Tendo em vista que, não, se é gerúndio é continuidade, não posso fazer isso. Nesse caso, verifica-se que se eu quiser causar ruptura, eu tenho que mudar a estratégia. O gerúndio causa dependência. E o Enem entende isso como período truncado. E ele força o corretor. Se o aluno estiver fazendo isso, tire ponto. E muitos corretores não entendem isso. Esse é um problema. Tá? Ele até mostra aqui a explicação, mas foi isso que eu acabei de falar. Bom, aí vem, ó, olha outro truncamento. Esse aqui. Quanto à questão educativa, é notória, erro de concordância aqui, não era para falar disso agora, a falta de conhecimento crítico causado pela exposição influenciadora de internautas virtuais. Ponto. Aí ele usou um termo subordinativo, o visto que. O visto que causa uma amarração entre essa frase e a frase anterior. Então não poderia colocar ponto, deveria ser vírgula. Então, pode falar, Sara, manda ver. Oi, Diego, rapidinho. Tipo, ficaria notória falta de conhecimento ou ficaria tipo, notória A? Porque ficaria AA. Aí eu ficaria notória falta. É porque, tá vendo que eu tenho o artigo aqui na frente do substantivo? A falta. Sim. Esse grupo é verbo ser mais adjetivo, a regra é que ele fique no masculino. Porém, quando o substantivo estiver sendo determinado, ó, for feminino, né, e tiver o artigo aqui na frente, ou o pronome essa, tá? Aí eu tenho que fazer a concordância obrigatoriamente no feminino. Então fica notória a falta. Tá. Entendeu? Obrigada. Não tem crase aqui não. Mas entenderam por que esse visto que aqui não pode vir depois do ponto? Porque essa ideia é uma causa para isso aqui, ó, que foi dito antes. Aí o cara vai e coloca um ponto. Ele desarmou a ideia de subordinação. Se a ideia de subordinação é que uma ideia depende da outra, quando você coloca o ponto, você quebra esse princípio sintático, ou seja, você está reinventando a gramática. Vai lá, Humberto, manda ver. Não, ainda sobre notório, né? Notório não pede preposição, pede? É por isso que não tem pede, aquela não. crase. Não pede, exatamente, show. pede preposição. Show. É por isso que ele não tem a crase lá. Agora, ó, vocês estão entendendo o que é o truncamento ali, né? O truncamento é que toda vez que eu quebro uma frase que deveria estar junto pelo princípio sintático. Subordinação. Tá? Aí ele continua. Olha os exemplos. Cara, são coisas aqui bem interessantes. Outro truncamento aqui, ó. Tá vendo que o truncamento está acontecendo sempre quando se usa o ponto final? O cara sabe fazer a divisão ou não sabe. O negócio é feio pro Enem. Ó. Nos séculos anteriores ao século XXI, ponto. É isso daqui, meu amigo. Qualquer corretor capta. Deveria ser vírgula, porque isso aqui é uma adjunta adverbial de tempo. Ou seja, ele deixou uma adjunta adverbial de tempo sem verbo, como se fosse um período. Isso aqui, quando o cara manda um corretor que sabe o que está acontecendo, ele já de cara diz, eita, esse cara não sabe dividir período. O que é que você chamou a atenção? Para que você chamou a atenção dele? Exatamente para o erro chave da gramática, da competência 1.
que é a estruturação sintática. Aí pronto, você já vai contar com a má vontade do corretor. E isso não pode acontecer, a gente tem que evitar isso ao máximo. Outro truncamento. Ó. Aí tem, hoje podemos notar a real gravidade, né, e impacto da internet em nossas vidas. Já ficamos 90% do tempo conectados. Seja, olha, ele estava continuando, ele pega e bota um ponto aqui. Seja, isso aqui é uma alternativa para fechar esse período. Aí ele colocou o ponto e deixou essa ideia isolada. E não tem verbo aqui, tá? Exato. E não tem o verbo claro aqui. Esse é o problema. Se não tem só o gerúndio, caramba, isso aqui, ó, gerúndio aqui, não pode ser dado independência esse período aqui. Então o negócio fica feio. Trunca de novo. Olha como o truncamento ele é muito claro. Outro truncamento. É coordenado, Diego, eu posso botar o ponto? Não, porque eu estou explicando. Os usuários da internet são constantemente manipulados pelo controle de dados. Vírgula, eu vou explicar essa ideia. Então, por que eu quebrei? Pois a falta de conhecimento sobre os métodos de filtragem de informações dificulta qualquer tipo de... Aí continua. O ponto viria aqui, ó, nesse segmento. Aí a pessoa botou um ponto aqui e está achando que o pois pode ficar sozinho explicando a ideia anterior. Não, ele fica dentro do mesmo período. Coordenação dentro do período. Tá vendo? São só casos que são muito comuns na redação e que geram dúvidas. Eles vão explicando a gente exatamente para que o corretor saiba o que ele está fazendo na correção. Só que muitos não estão nem aí, né? Ó, o comportamento de pessoas que usam a internet é simplesmente de amor. Aí, do nada, por usar um simples aparelho, isso aqui ficou um negócio absurdo. Não tem nem conexão nisso aqui, sintática, tá? Quando ele fala é simplesmente de amor por, aí eu acho que amor por alguma coisa, né? Amor por usar um simples aparelho celular. E ficou sem sentido essa expressão. Então, é uma frase muito mal formulada. Mas isso aqui, graças a Deus, eu não vi ninguém, nenhum de vocês cometerem. Graças a Deus. Vocês estão muito bem com relação a isso. Glória mesmo. Aí, olha aqui, ó. Atualmente a internet é o maior meio de comunicação existente no mundo. É de se esperar... Ora, aqui tinha uma divisão. Porque essa informação aqui acabou. Atualmente a internet é o maior meio de comunicação existente no mundo. Aí, ponto. Nesse sentido, vírgula, é de se esperar. Ou seja, eu estou fazendo uma outra informação. É um outro preceito. Aqui onde deveria colocar ponto, o cidadão não colocou ponto, ele quis continuar, o negócio já estava acabado. Aqui, ó, vírgula, onde não seria vírgula. Olha só. Tá vendo como cada aluno tem uma deficiência específica em gramática? Ele vem aqui, ó, onde geralmente existem vários mundos a serem descobertos através dela, prendendo os usuários que usam através de seus dados a forma que são manipulados. A rapidez faz com que... É outra ideia aqui, então tinha que ter ponto aqui. Ele sai da manipulação e entra na rapidez. Ou seja, é algo que acontece, outro truncamento. Vocês estão percebendo a quantidade de vezes que o Enem ele mostra o que é truncamento sintático? Porque ele sabe que é a deficiência é dos corretores. Muitos corretores não entendem isso. Aí vão penalizar o cara duas vezes, uma na gramática e outra na coesão. Isso eu acho errado. E é isso. Como o aluno não sabe, ele olha lá, perdeu ponto na 1 e na 4, às vezes pela mesma coisa, e ele diz, não, deve estar errado um conectivo aqui. Aí vai procurar o conectivo errado, não acha. E na verdade o erro é de gramática. Ali o cara disse que o erro era de conexão. Ó, lembra que o retângulo pega um desvio? Aqui, ó. E cabe também às empresas de terem... Isso é um erro de regência. Se cabe algo a alguém. E cabe também às empresas, uma crasezinha bem aqui. Aí o algo, terem em mente, eu não precisaria decidir. Ou seja, é um excesso de palavra, é uma palavra que não cabe na regência do cabe, a redundância, e está aqui. Então, se o corretor viu isso, ele tem que penalizar, porque essa palavra não deveria estar aqui. Erro de gramática, um desvio. Tá? Aparece, às vezes a gente nem percebe. Lembra da barra aqui, ó? Faltou vírgula. Aqui, outro truncamento. Como? Vamos lá. Como vimos... vimos, ó. Vimos, meu Deus. Como vimos que crianças, adolescentes, jovens, adultos, até mesmo os idosos, olha, tá vendo? Até mesmo
os idosos entram nas redes sociais. Sempre fica atenta, vírgula. Ou sempre fica atento a, faltou o a com, né? A preposição, a tudo que acontece nas redes. Lá conhecemos pessoas maus que fazem, aí faltou a palavra aqui, o truncamento, e ilude as crianças, que fazem mal ou que iludem. Tá vendo como está desestruturado? Você não vê um nexo entre as frases. E aí o corretor que está vendo isso aqui, ele fica apavorado, porque ele não está entendendo o que está acontecendo, ele não está entendendo nada da redação. E aí ele, por ficar apavorado, está vendo isso aqui, tem que corrigir 100 redações no dia, ele começa a derrubar a gramática para 80, para 40, e na verdade ele tem que entender, pô, eu tenho um erro aqui e tenho um erro aqui, na verdade. O aluno não soube fazer esse parágrafo todo ter sentido, mas o erro é pontual, é aqui e aqui. Então eu vou derrubá-la para onde? Eu posso derrubá-la para 120, porque tem trechos que fazem conexão e outros que não. Mas a maioria dos corretores não consegue ter essa percepção e aí punem demais o aluno. Por isso que quando eu estou corrigindo a redação de vocês, eu digo, olha, esse período aqui está complexo, a gente tem que modificá-lo. Sabe por que eu estou fazendo isso? Porque eu sei que é o erro que mais tira ponto da redação e pode tirar ponto em 2 competências por causa da ineficiência dos corretores. Nesse sentido. Porque está claro no manual, isso é expresso no manual da gente. Ó, relações, aí não separou, relações de novo. Aqui teria um ponto. Outro truncamento. Tá vendo que ele fica chamando a atenção do corretor para o truncamento sintático? É como quem diz assim, a maioria dos alunos do Enem erram truncamento sintático. Então treine para ver isso e não puna o cara lá. Mas não tem jeito. Infelizmente. Olha a divisão dos desvios. Ó. Convenção da escrita, a gente viu aqui em cima. Gramaticais, que são aqueles ali que a gente viu. Escolha de registro, informalidade, marca de oralidade. E de escolha vocabular. Aí é que está a questão. Eu quero impressionar o corretor. Eu quero fazer com que ele entenda que o meu texto é um texto fluente. A primeira coisa que eu tenho que ver é como eu elaboro os meus períodos. Façam um teste. Peguem os textos de vocês e leiam com um tempo entre a produção e o momento em que vocês vão ler. A primeira redação, por exemplo, levou um tempo já tem um tempinho que a gente fez. Retornem a essa redação e leiam, agora não mais na perspectiva de escritor, leiam na perspectiva de leitor e veja se em algum momento vocês são ambíguos, são complexos na ideia ou se vocês não têm fluência. Se isso acontecer, o corretor captaria. E aí, se ele captar, vocês descem na competência 1. Entende? Por exemplo, eu vou pedir permissão a uma pessoa, que eu vou falar isso aqui, tá? Elaine, me permita. Se eu não puder falar, você diz aí, fale não, fique quieto. Tá? Elaine hoje, ela fez uma redação muito bacana, muito interessante de se ver na argumentação. Ela estava toda bem explicada, toda bem conectada. Só teve um período dela na introdução que ficou um pouquinho confuso. E aí, quando eu estava corrigindo, eu fiz, Elaine, a gramática vai ter que cair. Aí, mesmo tendo toda a composição bem feita, bem articulada, mas a gramática vai ter que cair, porque esse período aqui está confuso. Ele, na verdade, não quer dizer o que você pensou. Aí ela disse, na verdade, quis dizer isso. Ou seja, se cai na mão de um corretor cri-cri, espero que eu seja esse corretor antes do outro, se cai na mão do corretor cri-cri, ele vai dizer, não, vou derrubar a gramática aqui. Não vou deixar lá, não. Eu derrubei para 140 a redação dela. Mesmo a redação dela estando... Foi 140, Elaine? Eu não me recordo, acho que foi 140. Mesmo a redação dela estando bem composta, bem estruturada, mas isso conta. Então, se isso conta, eu tenho que ser carrasco nesse ponto. Porque é aquilo que chama atenção. Chama muita atenção, certo? E aí os desvios a gente vai cuidando aos poucos. Se a gente consegue controlar o fluxo sintático, pessoal, os desvios ficam mais fáceis da gente perceber. Que é só dizer, tá errando o crase aqui, vamos criar estratégia para crase. Concordância, vamos ter aula de concordância. Mas enquanto a estruturação sintática tiver com problema, não tiver clara, a gente não vai conseguir se concentrar nos desvios. Porque eu posso ter pouquíssimos desvios, mas se eu tiver defeito na estrutura da frase, em 2 momentos ou mais, eu não passo de 120. Aí o cara fala, caramba, o que adiantou estudar a gramática de cabo a rabo? Todos os aspectos da gramática, errar 2 itens só de gramática,
mas ter feito frases assim confusas, truncadas. Então, inevitavelmente, minha nota foi baixa. 120, 80, 140. A gente fala, caramba, por que eu perdi tantos pontos em gramática? Se você já fez o Enem outras vezes, e você viu que em gramática você tirou 140, e você olha e diz assim, não, mas eu não errei tanto. Pode ter certeza que foi estruturação de frase. Pode ter certeza. É só procurar em algum momento que você percebe que você ficou ambíguo, ou encheu demais um período e não disse nada, ou fez um corte equivocado, não dividiu bem as ideias. Então, é isso que eu estou buscando nas correções de vocês, pessoal. E às vezes eu estou lendo, eu digo, ó, aqui não está muito claro o que está sendo dito. Eu sei que é chato, mas é necessário, porque quando a gente domina isso, a gente domina o primeiro aspecto gramatical. É aquele que chama a maior atenção do corretor. Quando eu faço um texto fluente, correto, organizado e uma unidade de sentido, eu ganho a correção. Aí ele pode, inclusive, ver 3 desvios ou 4 e deixar para lá. Colocar 200. Porque tem desvios que não ferem a lógica do texto. E aí muitos corretores deixam passar. Quantas redações de nota 1000 você vê 3, 4 erros? Inclusive o cara não tirou. Por quê? Porque o cara articulou bem as frases. Beleza? Ficou claro esses dois aspectos aqui que eu mostrei? Ficaram claros? Vocês entenderam a importância de cada um? Beleza, essa aula, por estar gravada, eu vou postar lá para que vocês possam consultá-la quando precisarem, tá? A partir de hoje... Opa, Sara, manda ver, manda ver. Tem uma parte do teu material que tem falando sobre... Eu não vi direitinho, acho que estava falando de agência, alguma coisa assim. Aí, poderia, tipo, só falar o que seria importante a gente dar uma recapitulada. Eu anotei, tipo, concordância, regência, truncamento. Mas acho que tem mais alguma coisa. Acho que vi 4, por assim. Ah, sim, sim. Esse contexto aqui, ó. Lá em cima, né? Naquela base das informações. Eu acho que ele tava numa parte que tava meio roxinho. Ah, uma parte meio roxinha. Não lembro ao certo. Nessa aqui não? Não. Para ficar no nível 2, mas vamos lá, eu acho isso aqui. Não, tudo bem, qualquer coisa depois eu vejo no vídeo e dou um pauzinho pra ler com calma. Ah, beleza, beleza. Obrigada. Ó, mas esse aqui é o que conta para os corretores, tá? Ó, competência 1, tá vendo? Ele sempre divide em estrutura sintática e desvios. Ele faz essa junção. O do aluno é esse aqui, ó. O que sai no manual do aluno. É esse aqui, ó. Tá vendo? Ou seja, que é genérico. É genérico, ele não define nada. O aluno dá, tá. Deixa eu ver se eu entendi. Entendi foi nada. E aí vai fazer lá, o que é escolha de registro? O que é conversão da escrita? Aí o nosso manual aqui, ele esclarece bem o que é cada coisa dessa. Por isso que eu quis mostrar para vocês. Uma coisa é você sair nessa perspectiva, outra coisa é você entender bem o que a gramática cobra. O que o Enem cobra na competência 1. Beleza? Pessoal, então essa aula vai ficar gravada, eu vou jogar lá. E toda vez que eu estiver corrigindo a redação de vocês, a minha prioridade na competência 1 vai ser a estruturação da frase. Então, se eu falar assim, ó, pessoal, tua redação aqui, ó, fulano, tua redação aqui está confusa nessa frase. Vamos rearticular, vamos reorganizar. Isso é importante, pessoal, porque vai condicionando a visão de vocês para fazer isso automaticamente. Caramba, essa frase não está boa, deixa eu reorganizar. E aí você não vai cair no erro de perder pontos, realmente pode perder muito ponto por causa disso, certo? É o fator que define gramática. É a estruturação sintática. Pode olhar que toda redação nota 1000 tem boas estruturações sintáticas. Pode ter desvio, mas a estruturação de frase está clara e bem completinha. Beleza? Pessoal, obrigado pela participação de vocês aí. Sábado à noite vocês são demais, eu sou fã de vocês. E vamos embora, porque essa semana eu vou passar um tema ali e a cobrança na correção vai ser absurda. Vocês vão ficar com raiva de mim. Para vocês também.